Olá, nobres colegas. Vamos resolver aqui mais uma questão da FGV. Né? Essa questão aqui fala sobre estado plano de tensões, né? E círculo de Mohr, a gente vai utilizar aqui para resolver. É uma questão bastante interessante e importante, né? Porque ela cai bastante nas provas da FGV. Então, se você não tem nenhuma noção de como responder, acompanhe o vídeo até o final, porque é uma forma relativamente simples, mas que você precisa conhecer, né? Então, se você nunca viu, obviamente você vai chutar na hora da prova e a probabilidade de você errar é grande, né? Então, preste atenção que não é nada assim de outro mundo, dá para a gente resolver de forma até simples, tá? Então, assim, a questão ela fala o seguinte: se em um ponto de uma estrutura está submetido ao estado plano de tensões sigma x menos 25 MPa, sigma y 15 MPa, tensão cisalhante menos 15 MPa, então as tensões principais sigma 1 e sigma 2 são respectivamente. Então o que a questão está querendo aqui são as tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Então assim, inicialmente é importante falar que existem algumas fórmulas que dá para você encontrar essas tensões principais, né? Então primeiro a gente encontraria o ângulo onde ocorrem essas tensões principais, para depois calcular a tensão principal sigma 1 e sigma 2. Né? Então, assim, o problema aqui dessas fórmulas é que, assim, vamos ser sinceros, você não vai, dificilmente você vai conseguir ficar decorando, perdendo tempo para fazer uma questão desse assunto, né? Então, existem formas mais simples, com o círculo de Mohr, por exemplo, que você faz. Agora, se você prefere decorar, a única dica que eu dou é que você também aqui, na hora de calcular esse ângulo, não vá ficar fazendo arco tangente para achar qual é esse ângulo, né? Então, aqui você faz simplesmente um triângulo retângulo, né? Ficou feio aqui, mas dá para entender. Então, você vai encontrar aqui uma fração no 3/4, né? Então, a tangente do ângulo 2θp aqui vai ser igual a 3/4. Então, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu jogaria esses valores aqui. Por Pitágoras, eu teria o número 5 aqui na hipotenusa. Então, com esse triângulo, eu encontro facilmente qual o cosseno de 2θp, que vai ser o 4/5, e qual vai ser o seno de 2θ, que vai ser o 3/5, tá? Então, se você prefere, dou essa dica, né, que ninguém na hora da prova vai fazer arco tangente, provavelmente a questão também não vai dar qual é o ângulo desses valores aí, tá? Mas, se você não quer decorar e você quer uma forma mais fácil, a gente vai para o círculo de Mohr, né? E qual é a primeira coisa para fazer no círculo de Mohr? Primeira coisa é desenhar aqui os nossos eixos, né? Então, no círculo de Mohr, a gente vai ter as tensões normais no eixo x e as tensões cisalhantes no eixo y, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar qual é o centro do meu círculo de Mohr, tá? Então, quem vai ser o centro? O centro, eu vou ter coordenadas x e y. O y está aqui, vai ser sempre zero. Então, por que vai ser sempre zero? Porque o meu centro do círculo de Mohr sempre vai estar aqui no meu eixo das tensões normais, sempre vai estar aqui no eixo x. Tá? E quem vai ser o valor da coordenada x? Vai ser a minha tensão média. Quem é a tensão média? Basta você fazer a tensão x, o sigma x mais o sigma y dividido por 2. Então a questão disse aqui que era menos 25, o outro era 15, você soma, divide por 2, vai achar 5 MPa. Então o meu centro do círculo aqui é menos 5 com o zero, tá? Então eu vou desenhar o círculo em volta daqui. Para desenhar o círculo, o que é que eu estou faltando? Está faltando o raio, né? Então eu preciso saber quem é o raio para eu conseguir fazer o meu círculo de Mohr, tá? Então, você viu que é simples, né? O centro é simples. E aí, com as tensões que ele deu, a gente consegue desenhar dois pontos, né? Dois pontos que são possíveis de desenhar aqui do meu círculo para que a gente possa encontrar esse raio. O primeiro ponto, a gente faz o sigma x com a tensão cisalhante e o segundo ponto é o sigma y com a tensão cisalhante. O único porém aqui é que a gente convenciona, a gente precisa que esses dois pontos estejam diametralmente opostos, tá? Então, para que isso ocorra, a gente precisa trocar o sinal da tensão cisalhante. Então, a gente geralmente faz isso na tensão no sigma x, né, no ponto que vai unir com o sigma x, tá? Então, por isso que a gente jogou um menos aqui e por isso que aqui ficou 15 positivo. Então, a gente vai achar menos 25 com 15, né? Então, o 15 mais ou menos por aqui e o menos 25 aqui, a gente acha esse ponto. O 15 também aqui,
com o menos 15, a gente vai achar esse segundo ponto, tá? E agora a gente precisa achar o raio. Então, o raio, existe uma formulazinha que dá para decorar também, mas aqui, se a gente tem essa informação de quem é esse ponto, por exemplo, a gente consegue achar esse raio aqui, que o raio é isso, tá? Então, a gente consegue jogar a informação que aqui do lado é 15, né? Que é a minha tensão cisalhante, é esse ponto, né? É o meu Y aqui, né? Eu andei 15 MPa para chegar nesse ponto. E aqui no eixo das tensões normais, eu vou andar o quê? A tensão média foi menos 5, então daqui até o meu centro vai ser 5. E daqui do meu zero até o meu ponto aqui, eu andei 15. Então, por isso aqui é 15, né? Então, logo eu tenho um triângulo retângulo que eu vou ter 20 aqui e 15 aqui. E o meu raio, então é só jogar Pitágoras aqui eu vou achar. Só que tem uma informação importante que esse valor aqui, ele sempre vai ser o σx menos σy dividido por 2. Por que isso? Porque se você fizer o σx, ele está nesse ponto. O σy ele vai estar aqui nesse ponto. Então, um menos o outro vai dar essa reta daqui, tá? E se eu fizer dividindo ele por 2, eu vou ter sempre do ponto médio até aqui, que é o lado do meu retângulo, tá? Então, por isso que sempre vai bater o σx menos σy dividido por 2 esse valor. E esse valor aqui sempre vai bater com a tensão cisalhante, tá? Seja desse lado, seja desse lado daqui, sempre vai bater com a tensão cisalhante. Então, eu tenho duas formas aí, eu posso até decorar essa fórmula do raio. Posso decorar a fórmula do raio aqui, que vai ser o σx menos σy sobre 2 ao quadrado. Eu coloquei aqui módulo, até porque como a gente vai elevar ao quadrado, então não importa o sinal, se vai ser menos, se vai ser mais. Porque no nosso caso mesmo aqui seria menos 25 com menos 15 daria menos 40, né? E dividido por 2, menos 20, mas quando você eleva o quadrado, você vai encontrar 400 da mesma forma, tá? Então, assim, você pode encontrar o raio por essa fórmula, ou você pode, direto do círculo de Mohr, você enxergar aqui, né? Então, eu prefiro sempre usar o círculo de Mohr, porque você não precisa ficar decorando fórmula nenhuma, e está aqui, basicamente, para você ver que aqui é 15 e aqui vai ser 20. Então, você consegue encontrar o raio da mesma forma que vai ser o 25 MPa, tá? Uma vez que você encontrou o raio, aí fica fácil você achar as tensões principais, porque quem são as tensões principais? Vão ser as tensões máximas e as tensões mínimas. Veja que o máximo valor de tensão eu vou ter aqui, ó, porque essa tensão nesse ponto é menor, nesse ponto é menor, nesse ponto é menor. Então, a máxima tensão está aqui e a mínima tensão está aqui. Então, quem é a máxima tensão? Quem é o meu σ1? Σ1 é a minha tensão média mais o raio. Veja que aqui é o raio. Então, tensão média mais o raio. Lá atrás eu vi que a tensão média era menos 5 e o raio é 25. Logo, eu tenho 20 MPa. E o σ2 vai ser a tensão média menos o raio, né? Menos o raio. Então, menos 5 com menos 25 vai dar menos 30 MPa, tá? E aí eu vou chegar na minha resposta da letra A. Preste atenção aqui também, porque nas alternativas, eu tenho, se não me engano, ali na letra E, ele fez o oposto. E por que não pode ser o oposto? Porque existe a convenção que o σ1 é sempre a tensão máxima. Então, vai ser sempre esse ponto daqui, que vai ser o σ1, que vai ter tensão máxima, logo ele vai ser o 20 MPa. E o σ2 vai ser sempre a tensão mínima, que é o ponto de cá do círculo de Mohr, logo menos 30 MPa, tá? Então, assim, para a gente aprofundar mais um pouco, só a título de conhecimento do círculo de Mohr, a gente já viu que a resposta vai ser a letra A, a gente já achou o σ1, que são as tensões principais, a tensão máxima, achou o σ2, que é a tensão mínima. Mas, assim, perceba aqui algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, no plano de tensão, onde eu tenho o σ1 e o σ2, a tensão cisalhante, nesse ponto aqui, ela é zero. Ou seja, onde ocorrem as tensões normais máximas e mínimas, teremos tensão cisalhante zero. Esse é o meu plano de tensão. Outra coisa importante também é que se a tensão aqui normal é positiva, eu tenho tração, por isso eu desenho aqui tracionado, tá? E se ela é negativa, como o meu σ2,
Então eu tenho compressão aqui no meu estado plano de tensões, tá bom? E em relação à tensão cesariante máxima, se eu pegar esse estado plano de tensão e rotacionar 45 graus, eu vou chegar em outra conformação, outro estado plano de tensão. Nesse outro estado plano de tensão, eu vou ter a minha tensão cesariante máxima aqui e ela vai ocorrer justamente para a minha tensão normal média, tá? Então ela ocorre tanto aqui em cima, a tensão cesariante máxima, com o meu X na tensão média, como aqui embaixo. Por isso que nas duas direções eu vou ter a tensão cesariante média. E esse valor aqui eu coloquei ela comprimindo justamente porque ela está do lado negativo, tá? E uma coisa também importante para você ver é que sempre o valor do raio vai ser a minha tensão cesariante máxima, tá? Então assim, são algumas propriedades importantes do círculo de Mohr que podem cair também em outras questões. Então ele pode perguntar o que é o sigma 1, sigma 2 e a tensão cesariante máxima. Então saiba que se você encontrar o raio, você já tem a tensão cesariante máxima naquele problema também, tá? E a questão do compressão ou tração também é uma coisa que pode perguntar ou não, né? Então é bom entender todo esses conceitos também para que você possa estar mais seguro na hora da sua prova, tá? Então era isso. Se você gostou, deixa aí seus comentários, pode curtir, pode salvar e até a próxima.